pode-se libertar dessa ideia. Como falou-se nessa cena da natureza da mente como espaço luminoso, não dual. Espaço luminoso, quer dizer, é a metáfora do espaço. A luminosidade é o potencial de conhecimento de si próprio, da consciência de se observar a si próprio sem ser super-ego. Eu gostei do que disseste, sabes porquê? Isto para dizer que há E em terceiro lugar, desculpa, as duas coisas não são dissociáveis. Não são dissociáveis, são a mesma. São dois aspectos da mesma coisa. O espaço e a luminosidade. A partir daí, esse problema vai-se esvaziando. Então, Eu queria também chamar a atenção para dois grandes místicos ocidentais. Um deles, o Papa referiu-se, que era um dos americanos, o Thomas Merton, portanto, que se interessou muito pelo Zen, era considerada a pessoa mais bem preparada para encontrar o Zen no Ocidente e teve contactos aprofundados com mestres do Zen e a correspondência imensa. E ele depois foi fazer uma viagem ao Oriente e começou a encontrar o Dzogchen, a grande feição natural, portanto a escola que é o equivalente do Zen, mas em termos, grosso modo, tem muito receio de dizer assim, mas pronto, para situar, em termos do budismo tibetano. Portanto, é também um método não gradual e é por isso, e ele, portanto, tinha abandonado a ida ao Japão para estudar, praticar o Zen e queria começar, portanto, a entrar pelo Dzogchen. Depois ele morreu, teve um acidente eletrocutado quando voltou da comunicação que ele participou num congresso e, aparentemente, com o duche, com a ventoinha, com a eletricidade, isso era na Tailândia, essas coisas são possíveis acontecer, 68. O outro que vale a pena explorar e conhecer melhor é o mestre Eckhart, portanto, Idade Média alemã, cuja prática principal era andar de um mosteiro para outro, onde ele ia ensinar teologia, e também, tão pouco, ensinava que foi excomungado. Felizmente, ele já morreu pouco tempo antes da conclusão do processo, mas até hoje ainda não foi resgatado pela Igreja Católica. É um voto que se faz que vale a pena olhar isso de perto. E ele é muito citado pelos mestres do Zen, é um elemento-chave de ligação da espiritualidade oriental e ocidental, que é experiencial e não é dogmático. Sim, então a melhor mesmo é não pensar antes de agir. É não fazer os pensamentos não dos fazer inimigos. Os pensamentos, exatamente, está respondido, muito obrigada. Mas depois é toda uma tripa a partir daqui. Claro. Há mais questões? Só uma muito breve. Será possível, quando nos ligamos à natureza profunda, isso implica um desligar, ou seja, um ligar, um desvoltar, já lá estivemos, mas será possível, ou comum, alguém que nunca tenha saído dessa natureza profunda, não ser seres especiais, ou no fundo, para nos ligarmos à natureza profunda, não é ligar, é desligar. Temos que ter desligado para ligar. Não sei se eu estou a ser clara. Posso contribuir? Parece-me que estamos enfim, estamos dentro de um assunto que está a ser desenvolvido bastante coerentemente desde a intervenção do professor Paulo Borges. E a mim, a palavra que me ecoa dentro, sobre a qual quero questionar particularmente o livro, é a palavra desejo. De alguma maneira, falo-se aqui, se não estou a entender mal, e permito que não conheço o Zen, que o desejo seria algo para ser ultrapassado, de alguma forma, porque está intimamente ligado à dor. Mas, se pensarmos no desejo como desejo amoroso, ou então como um desejo
inerente a uma semântica espiritual da saudade. Saudade como algo que tem a ver com desejo amoroso. Não será que existe um desejo mais principial, mais verdadeiro, mais luminoso, que não é o nosso desejo emocional, desejar, enfim, passar um exame ou desejar um trabalho melhor, mas é o próprio desejo, ou a própria saudade, digamos, universal, ou até, falo dentro da linguagem que me é mais própria, até um desejo de Deus. Deus tem. Existe no sufismo um dito que é: porque que Deus cria a criação? Porque deseja ser conhecido. Sendo Ele um tesouro escondido, deseja fortemente ser conhecido. Então cria a inteira criação para ser conhecido. E não será que este desejo principial é um pouco a origem amorosa? Porque quando o próprio Ivo falava do Dogen, que quer voltar à terra natal, ao país natal, logo pensei nisso. Quem quer voltar à terra natal é que tem saudade daquela terra, tem um desejo. Se calhar não é aquele desejo do apego, mas é algo um pouco mais profundo, não sei. O problema não é o desejo, é mais o apego ao desejo. É isso o problema. É o nível do desejo mais profundo. É claro que há uma determinação importante, por exemplo, para investir numa prática espiritual. Não podemos imaginar uma vida sem esta dimensão. Quando eu estava a falar de ser sentado sem desejo, é durante o zazen. Durante o zazen, na nossa tradição, não temos de procurar nada. Mas na vida cotidiana, é claro que há desejos que têm de ser satisfeitos. Não sei, em relação ao desejo de se tornar mudado, de dedicar a sua vida uma dimensão mais profunda, de tornar-se um homem verdadeiro. A palavra desejo não é apropriada. Não sei que é, mas a vontade de dar uma dimensão certa. A minha geração, e mesmo no grupo sociocultural, no bem, o desejo era realmente o motor da vida. E o motor do desejo era a transgressão. Vão ver os malditos franceses, no Terreamont, Sade, Bataille, Santíssima Trindade é essa, não é? E agora, que eu saiba, que eu tenha dado conta, o pessoal da minha geração não deu a volta por cima, não encontrou um outro quadro de referências, ficaram sem esse quadro porque isto não funciona. Isto além daquilo que eu falei do desejo em relação como libertação, então te vem completar um bocadinho. Mais questões? Sim. Pode levantar um pouco a voz. Enfim, no primeiro comentário eu fiquei com a sensação, depois de ouvir as três intervenções, que me parecia haver em alguns pontos de concordância e de convergência com os três, nomeadamente no que diz respeito a uma certa aversão ou desvalorização do pensamento discursivo, analítico, conceptual, racional, como queiros chamar. No entanto, paradoxalmente, tudo o que temos estado aqui a fazer e a ouvir é um exercício de pensamento discursivo, analítico, conceptual, tanto da parte das pessoas que falam, como da nossa parte tentando entender aquilo que dizem. Parece-me, no mínimo, paradoxal. Só se pode falar dessa experiência, puxando-se
enfim, um tipo de atenção plena, etc. Usando as palavras, usando conceitos, usando o discurso e tentando explicar isso a outras pessoas. Por outro lado, a minha segunda questão diz respeito a qual é o lugar ou o papel da filosofia, se entendemos a filosofia como uma busca amorosa da verdade por meio do pensamento. Então, a filosofia, nesse caso, ou é considerada meramente um obstáculo, qualquer coisa que deve ser vencido, uma escada, digamos, que usamos, mas que depois deixamos fora para chegarmos ao verdadeiramente que interessa, ou então pode ser ela própria entendida como uma forma de experiência espiritual, como um exercício espiritual, que nos pode ajudar a chegar à verdade, não propriamente abdicando da razão, da análise, dos conceitos, mas, digamos, como uma outra forma, uma outra via para lá chegar. Para chegar à sabedoria, precisamente. Que não dispensa, digamos, esses meios, mas que nos integra, de alguma forma, nos inclui. Era um pouco, era isto que eu gostava de ouvir. O que é que teriam a dizer sobre? Tanto em relação ao paradoxo inicial, como em relação ao lugar e ao papel da filosofia relativamente a essa experiência a que se refere. Em relação à pergunta inicial, ocorreu-me aquilo que Buda disse na altura em que transmitiu alguns ensinamentos. Disse algo como não acreditem em nada daquilo que eu estou a dizer, porque o budismo não é um ensinamento dogmático, mas experienciem. Neste momento, esta é a forma que nós temos de comunicar uns com os outros, eventualmente quando estivermos em estádios, se for possível, se isso existir, em estádios mais evoluídos de consciência. Aliás, como conseguimos, quando comunicamos com pessoas que estão mais perto de nós e que nós conseguimos contactar de uma forma mais profunda, que não passa pela linguagem, não é? Os entes queridos, em que nós comunicamos com o coração e com o gesto e nos abstemos muitas vezes da utilização da linguagem que apenas perturba a comunicação. Se nós estivéssemos todos nesse estágio, seria o ideal, não é? Não teríamos que tentar pôr por palavras, expressar por palavras aquilo que é a experiência da natureza profunda. Neste momento, é a forma de comunicação que temos de passar uns aos outros, trocar experiências, para através da partilha dos insights mútuos possamos tentar encontrar uma via possível. Por outro lado, o Buda também referia que quando o caminho tivesse feito, a jangada é utilizada para se fazer o caminho. Quando chegarmos ao outro lado da margem, não vamos continuar com a jangada atrás, nas costas, e deitamos a jangada fora. Portanto, isto são apenas instrumentos que nós utilizamos para fazer um caminho, para chegar à conclusão, se calhar no fim do caminho, que não havia caminho nenhum a fazer, eventualmente. Mas pronto, é a forma de... A filosofia será uma jangada? Eventualmente, sim. Porque não? Penso assim. A pergunta é muito importante,